Olá, tudo bom? Gente, eu queria hoje complementar o nosso vídeo anterior, de número 38, né, para quem não tem frontura. Eu dei algumas sugestões, ideias, e eu vou complementar agora com a parte mais técnica, mais necessária até. Eu explico. Quando a gente faz uma bainha dupla, como aqui, por exemplo, que é um punho de uma manga, o fato de ela ser dupla tende a alargar em relação à parte que é feita de uma vez só, lisa, não é dupla, né? Por que que isso acontece? Eu vejo isso muito em blusas, em saias, em tudo o que é feito com bainhas. Bainha é assim, sempre dupla, né? Não é barra, é bainha daí. Então, as bainhas, por serem duplas, elas tendem a ficar mais largas do que a parte principal, que é feita simples, uma face só. Como a gente corrige isso? Por exemplo, aqui eu corrigi, ela não está mais larga do que aqui já é a parte em ponto meia simples, ó. Como eu corrigi isso? Existem duas maneiras. Uma eu gosto bastante, que é essa que eu usei aqui, a outra nem tanto, mas também serve para bainhas estreitas. Quando você quer fazer uma bainha estreita, né, que não seja tão larga quanto esta aqui, que equivale a 30 carreiras, né? Você quer uma bainha mais estreita? Qual é a minha dica? Ao invés de você utilizar 3 fios juntos, você utiliza 2 e faz ela dupla, tá? Então, ela vai ter uma consistência que, por ser dupla, vai ficar praticamente uma pequena diferença para o ponto meia, feito com 3. Então, faz a bainha com 2 fios, dobra ela, coloca o terceiro fio e tece a tua roupa. Então, visualmente, não vai parecer diferença, porque a bainha é dupla. Apesar de ser só 2 fios, ela é dupla. A outra dica, que é a que eu mais uso e que eu mais gosto, é assim. Por exemplo, você vai começar uma manga com 64 pontos, vamos dizer, né? Então, seria 32 de um lado e 32 do outro. Isso só como exemplo, tá? Cada tamanho de manga tem um início. O que que eu faço? Eu teço essa bainha com menos pontos. E depois de dobrá-la, eu alargo a malha. E continuo. Então, veja, esse punho aqui, ele não foi feito com 62 pontos, em tese. Eu calculo sempre na faixa de 9 a 10% a menos. Então, se eu tenho 64 pontos, eu diminuo 6. Tá entendendo? Se eu trabalho, digamos, com 150 pontos, né? Eu diminuo na faixa de 12, dá 6 de cada lado, mais ou menos. Então, nessa faixa, aqui, por exemplo, eu diminuiria 3 de cada lado, faria a minha bainha, dobraria, tece uma carreira e faz o alargamento, aumentos internos de pontos. Tá? As alunas tricocursos estão acostumadas com isso. Então, você compensa essa tendência de alargamento da parte dupla. Beleza? Então, essas eram as duas dicas que eu queria dar sobre isso. Porque já me disseram, Iva, mas isso alarga, fica muito frouxão. Não fica não, se você tecer com menos e depois alargar, vai ficar legal. Também me perguntaram essa semana o seguinte,
Iva, eu posso tirar da máquina em carreiras de sobra antes de dobrar? E vou explicar primeiro por quê. A pessoa argumentou que ela tinha dificuldade com a emenda aqui, porque a malha enrola de lado. Ela disse, Iva, eu posso tirar da máquina em carreiras de sobra, levemente vaporizar para a malha não enrolar tanto e depois recolocar e tecer? Pode, se você sabe fazer isso tranquilamente, sem problemas nenhum. Aliás, eu tenho uma recomendação. Ao fazer uma bainha dupla, tá? Na hora de costurar, unir as costas com a frente ou na manga mesmo, que você vai fechar o punho, veja aqui. Isso aqui já é na blusa, tá? Aqui eu não usei máquina de costura, nada. Aqui eu utilizei a costura invisível lateral. Por quê? Para que não fique tão grosso no avesso, porque isso aqui é duplo, né? Então, se a gente usar uma máquina de costura, fica sempre aquela parte dentro mais volumosa no avesso, aqui por dentro, e começa a marcar. Aqui também tem, mas é bem pouquinho, porque eu fiz a costura invisível bem na bordinha, entendeu? Então, tome um pouco de cuidado, porque em bainhas feitas aqui sem frontura, a gente tem que costurar elas na hora de uni-las sem usar a máquina de costura. Não fica legal. Você pode experimentar usar a máquina de costura e você vai ver, vai concordar comigo que não fica legal. Entendeu? Agora, eu quero conversar com você sobre costuras, já que estamos falando de punhos e costura invisível, etc. Costuras. Qualquer fábrica de roupa, seja do tipo de roupa que for, do jeans ao tricô, qualquer fábrica de roupa, ela não tem apenas o equipamento que produz o pano. No caso, por exemplo, a Hering, ou qualquer outra malharia, elas têm teares que transformam o fio em malha, como nós transformamos o fio em tricô, né? Então, elas têm os teares, elas têm máquinas de corte, elas têm máquinas de costura, tem máquina de estampa, tem um monte de outros equipamentos que ajudam a terminar, a fazer a roupa, a dar acabamento, a dar qualidade. Então, imagina uma camiseta costurada à mão, quer dizer, não tem nem condição de pensar nisso. Então, nós, no nosso tricô comercial, porque no tricô doméstico, o que você faz para si, para os seus, você usa a costura que você quiser, não tem problema nenhum. Tem gente que faz pontinho atrás para ficar caprichado e tal, sem problema nenhum. Agora, no tricô comercial, que você, de uma certa maneira, vai competir no mercado, certo? Eu acho que você deve pensar seriamente em ter uma máquina de costura, se é que você ainda não tem. A mão esquerda da tricoteira é a máquina de costura, porque é muito, digamos, a qualidade do teu trabalho vai melhorar muito, mas muito mesmo. Você vai, nesse quesito, competir com qualquer fábrica. Mas eu estou falando de máquinas de costura, não de overlock, de interlock, nada disso. Explico por quê. O tricô industrial feito pelas grandes malharias é um tricô fininho. Eles usam praticamente um fio desse só. O que acontece? As agulhas desses teares são pequeninas. Gente, eu conheço isso de perto. Eu trabalhei na Hering. Então, são agulhas muito fininhas. A lingueta é quase invisível. Elas trabalham com o mesmo sistema de fazer ponto, tudo isso.
Então, na hora de cortar a modelagem, porque as fábricas cortam, né, o molde da roupa, vai para a costura e a overlock ou a interlock, ou qualquer máquina que tenha esse tipo de costura, ela vai prender quase meio centímetro de malha. E dentro desse meio centímetro vão ter o quê? 6 pontos. Então, a malha fica segura ali. Ela prende bem. Você veste uma camiseta, você pode alargar os braços, você soca ela, como a maioria dos homens faz, estica no corpo, ela não abre a costura. Porque a malha, não a costura, eu digo a malha, ela não, apesar de que o fio está cortado, deixe-me te explicar. O fio, a malha está cortada aqui. A costura vem e prende tão bem que quando você estica, ela não solta o fio. Mas no tricô à máquina é outra conversa. O nosso ponto é muito grande em tese, comparando com uma malharia de malha de algodão, essas coisas, o tricô industrial também. Então, aquela máquina que a fábrica usa, ela vai fechar aqui, gente, no máximo 1,5 ponto. 1,5 ponto. Se cortar o tricô aqui e passar a costura no overlock, vai costurar 1,5 ponto. Não dá 2 pontos do tamanho dos nossos. Aí o que vai acontecer? Na hora de usar a roupa e esticar assim, o fio ele consegue soltar e vai abrir um rombo e inutilizar a sua roupa. Então, não pense no tricô à máquina, de máquina média, como é a nossa. Talvez até na de fio grosso também não dá para pensar nisso. Usar overlock, interlock, essas coisas, não é recomendado. Isso é para máquina copo, que a malha é bem mais fina, para máquina semi-industrial e industrial. Para as máquinas que a gente chama de domésticas, não recomendo. Eu não recomendo mesmo. Tem quem use? Tem quem use, sem dúvida nenhuma. Agora, tudo o que eu já vi nesse sentido não tinha qualidade de costura. Qualidade de apresentação. Entendeu? Então, tome cuidado com isso. Você não precisa investir numa máquina dessa. Se você não tem uma máquina de costura normal, doméstica, como todo mundo tem, existem N marcas aí. Janome, Singer, não interessa. Se ela tiver costura reta, é tudo o que você precisa. Você não precisa de zigue-zague, não precisa nada disso. A costura reta é suficiente. Isto daqui está costurado com costura reta. Tá? Então, olha aqui no avesso como é que eu faço. Primeiro, eu fecho as bainhas. Aqui no caso usei a costura invisível, manual mesmo. Depois eu uso a costura alinhavo em toda a peça. Por quê? Porque se eu for para a máquina de costura com as duas partes separadas, elas podem escorregar na máquina de costura e começa a ondular, a ficar tudo errado. Fica uma apresentação horrível. Então, eu alinhavo fora a fora, vou para a máquina de costura e costuro, olha aqui a distância. A distância. Não dá meio centímetro, mas que desce. Eu uso esse meio centímetro para esconder arremates de fio, eu enfio tudo aqui dentro. Até vou comentar aí com você depois, na hora que eu estiver costurando. Então, use uma máquina de costura comum, que qualquer loja de eletrodomésticos tem, tá? Então, pesquise sobre isso. A minha é antiquíssima e eu adoro ela porque ela tem uma costura maravilhosa.
Uso só para o tricô. Gente, eu não sei costurar uma saia para mim, nada, eu não sou costureira. Eu não uso para outra coisa que não seja o tricô, consertar a bainha de uma roupa de cama, uma coisa assim muito simples, muito de conserto mesmo, porque eu, para costurar qualquer coisa, sou um zero, né? Não é o meu negócio. Então pense nisso, máquina de costura, e você vai ter um acabamento, olha, um acabamento muito, muito, muito melhor. Eu uso assim, ó, veja, eu uso até nas cavas, ó. Veja você, eu prendo as mangas, tudo com máquina de costura. A minha santa máquina de costura doméstica. Eu vou dar as dicas de como usar ela para isso, que tem uns macetezinhos também, né? Não é assim de qualquer jeito, tá? Então, agora eu vou dar essa dica para você. E falando nisso, essa blusa que eu fiz aqui totalmente sem frontura, até o decote, ó, isso que eu digo, ó, o decote, ó. O decote eu costurei, eu terminei ele, eu remalhei ele e não fiz aquelas 5 carreiras em ponto liso que eu comentei no vídeo anterior. Mas no avesso sim, ó. Aqui no avesso eu fiz as primeiras 5 carreiras eu fiz em ponto meia, então aqui eles aparecem como ponto tricô na hora de dobrar e costurar. Então, tudo isso aqui foi tudo feito sem frontura. Essa blusa eu vou mostrar para você vestida depois. Ela ficou bem interessante, ficou bem bonita visualmente. Tá? Ó, sem frontura, não fiz canelado, fiz solto. Beleza? Então, vamos à máquina de costura. Esta é uma máquina de costura Singer, modelo Facilita. Ela é portátil, ela vem dentro de uma caixinha. É uma máquina super simples, antiga, muito antiga, e que funciona maravilhosamente bem. Ela é utilizada exclusivamente para o tricô que eu faço, porque como eu não sou costureira, não sei produzir roupas de pano, eu praticamente não uso para nada, exceto para uma reforma de uma bainha que desmanche, alguma coisa assim simples, né? Mas no geral é a minha máquina de costurar tricô. Então, duas coisas importantes. A agulha utilizada é a 2045, tá? Que é uma agulha bastante própria para malhas, tipo tricô ou malha Aqui, inclusive, diz, ó, agulhas para knits é para tricô, né? Então, vem caixinha com 5, eu estou usando uma, 2 ainda estão aqui e outras 2 quebraram, isso é normal, né? É bastante normal. O fio da máquina de costura, o ideal seria um fio de algodão. Como praticamente não existe mais, a gente usa fio com alma de algodão, tá? Então, o fio sintético não é recomendável porque o tricô é elástico e o fio arrebenta. Quando a pessoa vai vestir a roupa, ela alarga a roupa, ela força a costura, ele arrebenta, e aí começa a desmanchar a costura, e, enfim, não é uma coisa que represente qualidade para o seu trabalho. Então, procure o fio, o tipo, acho que é da laranja corrente, eles chamam, escolha as cores que você quer e certifique-se que é o fio com alma de algodão, tá? Para ele resistir melhor à elasticidade do tricô. Aqui. Nessa manga aqui, eu vou mostrá-la pelo direito para você. Essa manga é um punho feito sem frontura, é um tipo bainha, né, que eu fiz listrado. Aqui no punho, tá, já é definitivo, eu não preciso passar costura,
porque eu não quero que fique mais grosso do que já está, porque ele é duplo por dentro também, ó. Também fiz costura manual, é a costura invisível lateral, tá? Então ela fica bastante boa. No corpo da manga, eu acho essencial passar a máquina de costura. Por quê? Porque dá um acabamento resistente e de qualidade. Fica uma costura muito, muito, muito boa. Eu vou fazer para você ver. O detalhe: a malha de tricô é elástica, então nós temos que ajustar o tamanho do ponto para que ele, digamos assim, seja compatível com a espessura da malha, com o que a malha vai trabalhar. Então, use sempre na regulagem 4. É a máxima que essa máquina aqui tem e é a ideal, tá? É o maior tamanho de ponto que ela tem nesse modelo, o tamanho 4, que normalmente nos panos se usa para fazer franzidos ou para costurar uma coisa muito espessa, muito grossa. Então, fio adequado, regulagem de ponto correta e agulha adequada. São essas 3 coisas que nós temos que observar, tá? Nós vamos fazer a costura, ó. Isso aqui está alinhavado. Veja que tá, se eu estico assim, ó, você vê onde está feito o alinhavo. É a costura alinhavo do tricô, que eu acho essencial ser feita, porque ela fica, ela é um reforço, digamos assim. Se ocorrer algum dia de romper o fio da costura, esse fio do alinhavo ainda segura a malha, né? Então, nós vamos colocar no meio centímetro dessa borda. Arrumamos bem direitinho para ficar bem dobradinho, tá? Não pode esticar essa malha, ela tem que ficar natural. A própria máquina de costura vai puxando ela. Então, veja que eu vou. Esse tanto que eu consigo arrumar e sei até onde vai, eu consigo costurar esse tanto, ó. Agora aqui arrumo de novo, para não ficar assim, porque isso depois se vê no direito, se não tiver bem, tá? Então veja que quando tem um fio assim, que aqui eu tive que emendar o fio da costura, eu dobro ele por baixo. Aliás, aqui por baixo, mas às vezes, se o fio é aqui de baixo, eu dobro para cima, para ele ficar com maior segurança. Aqui agora eu vou amortecer a costura. Pronto. Uma tesoura. Aqui em cima cortamos o fio de início da costura. São 2, né? O da costura de cima e da costura de baixo. E pronto, vamos ver como ficou isso. Veja você aqui. Isso ficou uma costura que você pode abrir assim, ó. Ela não aparece, tá? Ela não aparece. Ficou uma costura excelente, tá? Só isso. Quando fazemos tricô comercial, eu acho da maior importância ter uma máquina de costura. A máquina de costura é um complemento importante para agilizar o seu tricô comercial e dar a ele um acabamento de qualidade, uma apresentação da roupa depois
de qualidade, porque a sua cliente, ela vai ver essa costura. Quando você faz assim, que a costura abre, é a pior coisa que tem. Aqui está a costura reta, simples, de uma máquina de costura na malha de tricô. Aproveitando que nós tínhamos esses fiozinhos aqui no avesso, eu tenho duas dicas. A primeira é que você pode pegar sua agulha de mão e colocar essa sobra de fio, parcialmente pelo menos, por dentro entre a costura da máquina de costura e o alinhavo aqui em cima. Então, aqui nós temos um espaço, aqui dentro nós temos um espaço onde a gente pode passar um fio. Ó, forma tipo de um mini tubo aqui dentro. Então, você pode esconder esses fios, eles passaram pela máquina de costura por baixo aqui, mas você pode também, se você quiser, cortar aqui por fora assim, ó. Tá vendo? Também fica bom, sem problema nenhum, tá? Mas com capricho e tal, também dá para colocar por dentro desses tubos, desaparece completamente. Aqui nós temos uma manga listrada, toda listrada. Olha o que tem de fio pendurado aqui. Todos esses fios eu já dei um bom nó duplo neles, tá? Para que não abra. E agora nós vamos costurar esta manga. Então, o fio cuja emenda for do lado de baixo, eu vou passar ele por cima. Aqui, um fio que está em cima, eu vou passar ele para baixo. Então, isso é uma questão de segurança. Então, esse fio aqui vai para cima. Esse aqui é o do final da costura, ele vai me servir para eu começar a puxar aqui na hora de costurar. Aqui eu tenho, esse fio vem de baixo, vai por cima. Esse é de cima, vai por baixo, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho um fio que vem de baixo, vai por cima, tá? Então, além de acertar bem direitinho aqui, eu preciso primeiro preparar o fio. Os fios que sobraram aqui. Agora, esse vem de baixo, vai por cima. Esse de cima vai por baixo. Tá? Aqui tem que ficar bem certinho, não pode ficar... A costura tem que ficar bem certinha. A costura forma aquele mini tubo que eu comentei, e no qual nós podemos esconder, se quisermos, tá? Para dar mais qualidade ou para desaparecer a emenda. Aqui outro fio que vai para baixo. Este daqui também vai para baixo, esse outro aqui também, e esses dois aqui também. Aqui é mais de baixo, ó. Tudo isso aqui vai passar por baixo. Então, eu passo por baixo. Ó como tá feio aqui, ó. Tem que arrumar para ficar bem certinho. Agora aqui. Aqui já tem um fio por baixo, esse aqui também vai. Aqui é tudo fio que vai para baixo, todos eles, ó. Então, primeiro um aqui, para ficar certinho. Depois o outro e esse pequenininho aqui também. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho que amortecer a costura. Pronto, olha a costura feita, ó. Você percebe, ó? Tem então aqui dentro um mini tubo no qual você pode esconder esses fios se quiser,
tá? Eu fiz uma blusa para uma cliente especial que não vai precisar tanto disso, então eu corto ele não bem rente à costura, eu deixo um pouquinho, tá? Ó, é uma blusa para uma pessoa da casa, praticamente, então não tem problema nenhum. Agora, tirei desse lado, viro para o outro e vou cortar os outros, ó. Esse. Tranquilo? Já tem nó, lembrando que eu fiz nó em todos eles. Então, na verdade, eu tô só tirando o excesso de fio, mas segurança eles já têm, né? Que ninguém vai fazer uma coisa dessa sem deixar o fio bem fixado em segurança. Pronto. Esse fio sobra e aqui está a nossa manga prontinha, costuradinha. Vamos ver pelo direito como ficou. Olha isso, olha isso. Não fica ótimo? Fica ótimo. Você vê, ó, você pode esticar, não aparece nada. O fio é azul, você não vê o fio aqui. Ficou perfeito. Essa é a qualidade que você pode ter no seu tricô comercial.